esses vídeos, né, que nós temos feito aqui em meu canal no YouTube. Então, depois esse vídeo vai lá para o canal. E aí eu quero pedir a você, né, que você dê o seu like, né, curta esse vídeo, compartilhe ele lá do canal, inscreva-se lá no meu canal, José Luiz Camargo. E se você entende que esses conteúdos que nós temos produzido, eles são importantes, eles são interessantes, eles são edificantes, então eu convido você para ir lá no meu canal, se inscrever, curtir os vídeos, compartilhá-los a partir de lá, porque aí o YouTube faz com que outras pessoas possam ser edificadas e abençoadas como você, né, que está participando desse momento. Então é isso, tá? Eu quero compartilhar com vocês o texto de João, capítulo 18, do 33 ao 38, tá certo? O texto diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Meus amados irmãos, nessas últimas 2 semanas eu falei sobre paciência e falei sobre oração. As últimas lives versaram sobre esses temas. E nesses últimos dias, nesses últimos 15 dias, por causa, logicamente, do estudo da palavra e também de um dos livros que estou lendo, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e por ter assistido também um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes, onde quando chega lá pertinho do final, se fala a respeito da verdade, o que é a verdade, me veio à mente esse diálogo entre Pilatos e Jesus. Juntando esses 3 aspectos, né, a palavra, o livro, o documentário e outros temas mais, Deus me trouxe uma pergunta. A pergunta, ela é retórica, logicamente. A verdade existe? A verdade existe? Você crê, de fato, que a verdade existe? Logicamente, de primeira, a minha resposta, assim como a resposta de qualquer pessoa que ama Cristo, ama a sua palavra, estuda a sua palavra, deseja conhecer o Senhor, foi um sonoro sim. Você responderia sim, e eu sei que se eu lhe perguntar isso, você vai poder dizer sim, claro, a verdade existe, nós cremos que ela existe. E meus amados, nós estamos vivendo dias em que Satanás está usando o mundo e seus instrumentos, e ele atua com o propósito de aniquilar a verdade. Claro que ele jamais irá conseguir tal intento. Porém, a verdade está sendo questionada diariamente nas escolas, nas universidades, nos círculos de amigos.
Então não basta dizer que a verdade existe e, por conseguinte, tentar explicá-la a partir da nossa fé, da sua fé. Mas o mundo que estamos, o mundo que vivemos, precisa de uma vívida prova de que a verdade existe, de que ela de fato existe. E nós cremos que ela existe, porque nós vivemos por essa verdade e anunciamos essa verdade diariamente. Essa verdade está em nossos lábios, ela está em nossa vida. Sim, claro, é preciso que explicações surjam do sobrenatural, que explicações surjam do milagre, do inimaginável, mesmo que o sobrenatural, o milagre e o inimaginável não seja fácil de se explicar, não tenha como se explicar, mas é preciso que para o mundo tais coisas ocorram. Isso está acontecendo dentro de hospitais, com pessoas que teoricamente deveriam morrer e elas simplesmente não morreram e foram curadas. São explicações sobrenaturais. Mas é preciso também que haja explicações a partir do nosso testemunho. Porque nós somos pessoas da sociedade, como pessoas que vivem aqui nesse mundo cruel, terrível, nessa selva, e não em Nárnia. Somos pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que compram, pessoas que vendem. E há muitos, infelizmente, muitos maus testemunhos quando o assunto é religião e os religiosos. E o mundo precisa ver Cristo em nós. É claro que precisamos de respostas sobrenaturais, mas também precisamos de respostas naturais, respostas da nossa vida aqui. E é isso que eu convido você a pensar comigo. A verdade existe, ela existe, é um fato. Então não podemos apenas explicá-la do ponto de vista da nossa fé, mas precisamos explicá-la a partir das verdades que nos comprometemos a viver. E o diálogo entre Pilatos e Jesus é interessante porque me parece que a atuação de Satanás não começou naquele momento, assim como ele não começou hoje, não começou agora, mas teve a sua origem quando ele quis ser como Deus. E ali passou pelo Éden quando aquele primeiro casal foi enganado, seguiu o seu curso até os dias de Jesus e Pilatos e chegou até nós. Percebam, irmãos, que o texto que lemos, Jesus diz a Pilatos: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos lhe responde com uma pergunta: o que é a verdade? Volto a dizer, volto a afirmar, se você frequenta uma universidade, círculos de intelectuais, a escola, seja ela particular ou pública, você deve estar ouvindo muito as seguintes frases: não há absolutos, não há verdade, a verdade não existe, verdade é o que faz sentido para você. A verdade é o que você constrói para você, porque talvez a sua verdade não seja verdade para o outro. Então cada um faz a sua verdade e vive pela sua verdade. Querido, não acredite nisso. Tais frases são uma balela sem precedentes, porque a verdade existe. E eu digo que na verdade é que talvez não consigamos, como sociedade, suportar a verdade. A verdade é que talvez aqueles que tentam hoje negar a verdade, talvez eles não possam suportá-la. Winston Churchill disse certa vez que de tempos em tempos os homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levanta e segue adiante como se nada tivesse acontecido. O mesmo Churchill faz uma declaração interessante a respeito da verdade e da mentira. Ele disse que uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter oportunidade de se vestir.
Eu não sei se você já assistiu aquele filme Questão de Honra, onde os atores Tom Cruise e Jack Nicholson, eles dão uma aula de interpretação. Cruise, ele interpreta um advogado da Marinha norte-americana que questiona um coronel, representado ali por Jack Nicholson, sobre o assassinato de um de seus homens. Eles estão no tribunal e a cena se transforma no ponto alto daquela trama, porque há um bate-boca entre eles. É terrível aquele momento, é um momento de tensão, no qual Cruise acusa Nicholson, ou seja, o advogado, ao coronel, de ser cúmplice do assassinato. E o diálogo deles se desenvolve mais ou menos assim. O advogado faz a seguinte pergunta: Coronel, o senhor ordenou o Código Vermelho? E o juiz, nesse momento, entra em ação dizendo ao coronel: o senhor não precisa responder a essa pergunta. E o coronel, interpretado por Nicholson, responde o seguinte: eu responderia a essa pergunta. Você quer respostas? Então o advogado responde a ele: acho que você foi designado para isso. Nicholson então diz: você quer respostas? E o advogado responde: eu quero a verdade. E o coronel então responde ao advogado: você não pode suportar a verdade. Esse filme é muito interessante, porque parece que ele está falando para a sociedade dos nossos dias. Um dia desses eu assistindo um filme chamado Enola Holmes, um filme de sessão da tarde, muito fraquinho, mas um filme de aventura. Eu me deparei com o famoso Sherlock Holmes dizendo a um oficial da polícia britânica sobre algo que o próprio Sherlock havia descoberto e o tal oficial não queria descobrir. Ele diz assim: a verdade está sempre por aí, basta procurar. Será que o mundo pós-moderno, tendo a seu favor, por exemplo, o relativismo com toda a sua força, que força dentro das escolas e universidades os nossos filhos a tendência de relativizar Deus, relativizar a obra da sua criação, relativizar a fé, os milagres e a própria palavra de Deus, suportaria a verdade? Será que esse mundo pós-moderno, onde a vida se tornou falsa, mas esse mundo pós-moderno está de posse de uma falsa ciência, uma ciência ruim? O próprio apóstolo Paulo viveu as consequências de uma ciência ruim. Ele mesmo escreve a Timóteo mencionando: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. Será que essa sociedade pós-moderna suportaria a verdade, mesmo de posse dessa ciência ruim? Será que essa igreja que aí está, essa igreja pós-moderna, com a sua visão míope a respeito do reino, usando uma teologia pobre, uma teologia sem vida, uma teologia vazia de Deus, como é o caso, por exemplo, de muitas igrejas na pós-modernidade que abraçam a teologia liberal, que atua, infelizmente, a serviço do inimigo, inclusive dentro dos seminários mais renomados do país, pervertendo e contaminando aqueles que serão os futuros pastores, os futuros líderes das igrejas, para que eles sejam instrumentos do inimigo para detonarem, destruírem do púlpito as igrejas, que em muitos lugares da Europa, infelizmente, por causa também da teologia liberal, morreram. Essa igreja pós-moderna suportaria a verdade? Será que esses que hoje tentam e procuram afirmar que não há verdade, que não há absolutos, poderiam suportar a verdade? Honestamente, meus amados irmãos, eu acredito que não.
E eu vou responder porque eu acredito que não. Eu acredito que não, porque essas pessoas estão acostumadas a viverem em um mundo falso, onde todos são lindos, bons, e que o Deus da Bíblia não vai rejeitar absolutamente ninguém. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus amado, Ele é um Deus que exala, transpira amor. Quando chegar o fim, assim pensam essas pessoas. Os mentirosos serão tratados com cordialidade. Pode continuar mentindo. Os homossexuais terão um lugar especial no céu porque lutaram contra todo preconceito para manter a sua forma de amor, entre aspas. Os adúlteros serão afagados pelo Senhor. Essa é a história que se conta nesse mundo que essas pessoas acostumaram a viver, infelizmente, debaixo da mentira, firmado na mentira. E não é isso que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia nos diz é que todas estas pessoas que citei agora, e nós também, precisamos nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados e precisamos abandoná-los. É isso que a Bíblia diz. Veja o que o apóstolo João nos fala em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, os medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O apóstolo João parece acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo, pois escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 12. A Bíblia nos diz, irmãos, que precisamos ser lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. É isso que a Bíblia nos diz. Salomão é enfático quando declara em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que sabemos é que o apóstolo João diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que posso dizer é que sim, a verdade existe, e eu creio que ela esteja aqui, na palavra de Deus. Mas assim como Pilatos, há muitos hoje que perguntam: o que é a verdade? Bem, se você quer saber o que é a verdade, é possível descobri-la. Primeiro você deve saber que, diferentemente do que estamos ouvindo em alto e bom som, não há absolutos, não há verdade e etc e tal. A verdade não é relativa. Meus amados irmãos, a verdade é absoluta. E se estamos diante da verdade, de uma verdade absoluta, ela será verdade aqui e em qualquer outro lugar. Não existe como as operações matemáticas serem uma aqui onde estamos e serem outras na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo. E uma verdade absoluta foi dita pelo apóstolo Paulo em Atos, no Areópago, diante dos atenienses.
Paulo diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Não é possível fugir dessa verdade. Ela é absoluta e não relativa. O que Paulo está dizendo é uma verdade absoluta e não relativa. Não pode ser mudada. É imutável. Você pode procurar se o que eu estou dizendo é um fato. Você pode procurar descobrir se o que eu estou falando é um fato ou uma mentira. Interessante que o escritor Frank Turek, ele diz que a verdade é descoberta e não inventada, exatamente porque a verdade existe independentemente do conhecimento que uma pessoa tem a respeito dela. E um exemplo claro disso é a lei da gravidade. A lei da gravidade já existia antes de Newton. Newton apenas a descobriu. Então a verdade pode ser descoberta. Procure-a. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer libertar você. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer lavá-lo completamente, torná-lo limpo, líbene, branco. Essa é a verdade do Evangelho. Parafraseando o que disse Lucas, que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, volte-se para o eterno, volte-se para Deus, abrace a palavra do Senhor, confesse-o como o seu único e suficiente Salvador. Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o Senhor da tua vida. Então deixe que essa verdade poderosa, essa verdade absoluta penetre o seu coração, deixe-a transformá-lo. Cristo é a verdade que pode libertar o homem. E apenas Ele, mais ninguém, pelo poder da sua palavra, pode realizar esse ato poderoso, esse ato grandioso, esse ato deste tamanho. Essa é uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é que o homem sem Deus está perdido. O homem sem Deus está perdido. E não importa o quanto ele, para atenuar a sua dor, tome medicamentos, faça anos de terapia, anos de serviços filantrópicos e humanitários, nada dessas coisas poderão fazê-lo completamente feliz, realizado, perdoado. Nada do que fizer fora da estrutura do conhecimento da verdade, da verdadeira verdade, sem querer ser redundante, o reconhecimento de que ele é um pecador, e a necessidade dele ser conduzido pelo Espírito a confessar os seus pecados ao Senhor e a abandoná-los completamente, o fará sentir-se melhor, dormir melhor, obter paz interior, livrar-se da culpa que o consome. O homem jamais, sem Deus, conseguirá isso. Exatamente porque o problema do homem, ou o seu problema, é a sua rebelião contra Deus, é a sua rebelião contra a palavra de Deus, e a não ser que você se volte para esse Deus arrependido e se curve ante a sua majestade, você não sentirá verdadeira alegria, regozijo, e não conseguirá viver nesse mundo com fluidez, com alegria. Você viverá a sua vida, infelizmente, baseada em momentos felizes que vão embora quando cada momento se for, quando cada momento acabar. Sabe? Quando o prazer pelo que comprou já não tem mais, quando a saúde já não tem mais, quando a família já não se reúne mais. Quando cada momento cumprir o seu propósito, você voltará a sentir-se mal. Meus amados irmãos, o mundo que vivemos caminha para o caos.
olhe os noticiários, leia a palavra de Deus, tudo o que está escrito na Bíblia está se cumprindo, e mesmo assim o homem insiste que haverá outras oportunidades, então ele terá outras vidas onde ele poderá aperfeiçoar-se, aperfeiçoar o seu espírito, então ele vai encontrar plena paz, plena luz. O homem insiste em acreditar que ele pode, então, interferir diante de Deus com suas rezas, orações, pela alma de alguém que partiu, não considerando o que diz as Escrituras, quando menciona e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O escritor aos Hebreus nos assevera isso no capítulo 9, versículo 27 do seu livro. Estão abrindo mão da verdade para acreditar em dogmas, em costumes, em ritos, em religiosismos. E isso está acontecendo porque, infelizmente, essas pessoas não suportam a verdade. Elas não conseguem se deparar com a verdade, porque quando a verdade é dita para elas, mesmo com todo amor, elas ficam tristes porque a maneira como elas estão vivendo ofende a Deus, ofende a palavra de Deus. A verdade de que o homem que morre sem Deus vai para o inferno é uma verdade insuportável. É claro que a gente não pode de forma alguma definir isso a partir do que achamos, pois quem sabe da vida de cada um, é a própria pessoa, e por que não dizer o próprio Senhor e não nós. Mas o inferno, assim como o céu, é uma verdade absoluta, não é um conto, não é um mito, não é uma invenção. O inferno é real. Certa vez, o pastor Leonard Ravenhill, autor de alguns livros, dentre eles Por que Tarda o Pleno Avivamento, um livro que eu li há muitos anos atrás, ele faz uma observação interessante quando diz: 5 minutos depois de morrer, você saberá como deveria ter vivido. Ele não está mentindo. Esta é uma verdade absoluta, imutável. Mas voltando ao Evangelho de João, no diálogo entre Pilatos e Jesus, cerca de 2000 anos atrás, Pilatos não esperou a resposta de Jesus, deu as costas. Ele fez a pergunta e não aguardou a resposta. Interessante que Turek diz que, em vez disso, Pilatos imediatamente agiu como se conhecesse pelo menos alguma verdade. No versículo 38 do capítulo 18 do Evangelho de João, em relação a Jesus, ele declarou: não acho nele motivo algum de acusação. A minha palavra para você nesta noite é: não faça como Pilatos. Ao perguntar ao mestre, aguarde a sua resposta. Ouça a Jesus. E para você saber, aqui estão as suas palavras. Aqui se encontram as suas respostas para a minha e para a tua vida. E aqui estão as palavras de vida e salvação. Aqui está a verdade, a única verdade. Portanto, a verdade existe. Não há absolutos? Há absolutos, sim. Não existe verdade? Existe verdade, sim. Precisamos procurá-la e certamente a encontraremos. Mas para aqueles que não suportam a verdade, eles preferem viver numa mentira. Que Deus ele nos abençoe nessa noite e que a tua vida seja edificada a partir daquilo que compartilhamos. Mais uma vez eu peço a você, se inscreva lá no meu canal. Esse vídeo, se ele for relevante, importante para a tua vida, compartilhe a partir de lá também. Vai lá, dê um like, curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal. Em nome de Jesus.
Vamos